Olá, seja muito bem-vinda ao Conexão UFCG. No comando do programa de hoje, eu, Glória Kelly Mendes, juntamente com Kenny Alex, vamos conversar com o professor Jalbert Fernandes, ele que é do curso de Engenharia Elétrica da UFCG e publicou 2 livros, que é o Manual do Professor do Presente e do Futuro e Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como esses livros e a sua experiência pode ajudar os colegas no exercício da docência. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu acredito que esse trabalho que a gente desenvolveu pode ajudar os nossos colegas justamente no momento que a gente está passando hoje, né? Com as mudanças que a gente vem visualizando, né? Mudanças bem rápidas. Eu acredito que na nossa profissão, para a gente ajudar mais pessoas, a gente precisa acompanhar essas mudanças à medida que elas ocorrem. Tem um livro que eu gosto muito e me baseei nele também, que é um livro do professor Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, que ele dedica justamente um capítulo para falar sobre a profissão do professor nos próximos anos. E ele diz que a nossa profissão, né, ela vai ter que se reinventar várias e várias vezes ao longo da nossa jornada, né, justamente por causa dessas mudanças. Então, a gente acompanhar as mudanças à medida que elas ocorrem vai ser um dos principais diferenciais que a gente vai ter na nossa caminhada como professor. O que é que faz um professor ser um bom professor? Eu acredito que a vontade de impactar, a vontade de servir. Se você for verificar o propósito de qualquer pessoa, o nosso propósito está baseado justamente em servir através do nosso trabalho. Por exemplo, eu sou pai, então eu vou servir aos meus filhos através do meu trabalho. Eu sou esposo, eu vou servir a minha esposa através do meu trabalho. Eu sou filho, eu vou servir os meus pais através do meu trabalho. Eu sou professor, eu vou servir aos meus alunos através do meu trabalho. E ali estão pessoas que estão buscando também cumprir o propósito delas, que é servir a outras pessoas através do trabalho delas. E ela conta com o professor para isso, né? Justamente para ela chegar no resultado que ela está buscando. Basicamente, são 3 coisas, normalmente, que quando a gente vai conversando, né, com os nossos alunos, e a gente vai verificando isso. São 3 coisas que a gente visualiza. A primeira é justamente o seguinte: conseguir segurança e qualidade de vida para ele e para a família dele, realização de sonhos, e aí onde veio o próximo nível, que é o transbordo. É ajudar várias pessoas, principalmente ao mesmo tempo. Professor, e como é que está a motivação dos alunos hoje em dia? Olha, isso é uma coisa intrínseca de cada um, né? Então, assim, a gente, quando está em sala de aula, eu sempre busco mostrar para eles que um dos principais fatores que impactam a aprendizagem deles é justamente a motivação. Tem um professor que eu gosto muito que me ensinou uma técnica chamada 3M, que diz o seguinte: o 3M para qualquer aprendizagem tem a motivação, a mentalidade e o método. Então, é uma tríade. Então, se você tem a motivação, que é um dos principais fatores, né, você vai começar o jogo já diferente, né? Mas aí a gente pode chegar assim e dizer: professor, mas quando não tem a motivação, aí você tem que contar com a sua disciplina. Porque muitas vezes, se você for perguntar aos nossos alunos o porquê eles estão ali investindo tempo, dinheiro e energia conosco, e isso precisa valer a pena para eles, né? Eu tento deixar isso claro também, né? Para que aquele tempo que eles estão investindo ali seja valioso para eles. Eles estão buscando retorno sobre o investimento, né? Então, eu sempre tento dizer isso para eles, dizer assim: olha, vocês estão aqui, então precisa ter essa disciplina, e essa disciplina ser o combustível real para você ter a sua motivação e você alcançar o resultado que você está buscando. Existem estratégias que ajudem a lidar melhor com essa, digamos, falta de interesse? Olha, pronto. Aí, uma vez eu estava formando alguns professores, né, ministrando um treinamento, e eu perguntei a todos eles assim: vocês são professores de quê? E todos responderam as disciplinas que estavam ministrando. E quando eu fui fazer a conclusão, né, eu disse assim: olha, a gente percebeu que vocês todos disseram a disciplina que vocês estão
ministrando. Mas quando eu pergunto, você é professor de quê? Existe um passo atrás, existe uma essência por trás também. Porque para eu ensinar, eu preciso do outro. Então, a disciplina é um meio, não é o fim. Se você for perguntar, Jalbert, você trabalha com o quê? Eu trabalho com pessoas. Então, antes de ser um professor de disciplina, eu preciso ser um professor de pessoas. Então, eu preciso trabalhar com pessoas. Tudo bem, trabalhar com pessoas não é fácil, mas para ser professor de gente, eu preciso entender de gente. Então, o primeiro passo, ou um passo essencial, vamos dizer assim, que a gente precisa ter para impactar o outro, isso é em qualquer relacionamento, porque, afinal de contas, é um relacionamento, né? Então, a gente precisa ter essa visão de que a gente está lidando com uma pessoa. Então, a gente precisa entender de gente, precisa entender de pessoas. Ô, Jalbert, a gente vive na era da inteligência artificial, né? Você faz uso de algum recurso nas suas aulas, de IA? No caso, quais são os desafios que você enfrenta nessa época? Porque todos os alunos, todo mundo, na verdade, não só os alunos, chega lá, quer colocar no ChatGPT, mas o ChatGPT disse isso. Como é que você enfrenta isso no seu dia a dia? Olha, assim, a gente enfrenta no sentido de visualizar a qualidade, né? Tanto é que existem até algumas profissões. Hoje em dia, estava vendo uma entrevista ontem, né, que foi justamente o profissional falando que a profissão dele era ser engenheiro de prompt, para visualizar justamente, muitas vezes, o prompt que ele vai colocar na inteligência artificial para obter a melhor resposta, não, vamos dizer assim, né? Visualizar a qualidade da resposta. Então, a gente tem pessoas também que trabalham justamente com essa questão da qualidade da resposta. E uma coisa que a gente precisa entender com essa questão da inteligência artificial, ou da inteligência tecnológica também, como muitos chamam, né? É o seguinte, é uma ferramenta, né? Assim, a gente tem a tecnologia principalmente como uma ferramenta para resolver problemas. Você, como aliada? Você usa como aliada? Eu uso como aliada para resolver problemas. E todos os dias a gente tem problemas para resolver. E eu acredito que a gente precisa utilizar a tecnologia como aliada, como uma ferramenta para resolver problemas. Mas já percebe alguma diferença na forma de aprendizado por parte dos alunos? Assim, eles usarem a inteligência como uma muleta, digamos assim? Porque o conteúdo de um livro eles podem resumir em alguns segundos, digamos assim, né? Então isso impede um aprofundamento maior naquele tema, entendeu? Há uma queixa grande, assim, um medo, digamos assim, de que os temas sejam todos tratados, né, de forma muito rasa. Então, entendeu? Tudo vai depender da forma como o usuário usa. Eu não tenho como falar por eles se eles estão usando e tudinho, porque eles nunca me relataram, vamos dizer assim, né? Vamos supor, se eu perguntar em sala de aula, quem aqui já conhece o ChatGPT? Aí muitos vão dizer que conhece. Quem aqui já usou? Já usou. Mas assim, nunca perguntei específico. Quem já utilizou para resolver um trabalho da nossa... Nunca perguntei isso, né? Mas eu entendo o seguinte, né? Tudo vai depender do resultado que você busca para você mesmo, né? Então, assim, se você está buscando um resultado raso, ou então se você está plantando raso, talvez você tenha um resultado raso. Se você está buscando plantar profundo, você vai ter um resultado profundo. Certo. Agora a gente queria falar um pouquinho de extensão, né? No ano passado, você foi classificado para a segunda fase do projeto LED, Luz da Educação, da Rede Globo, com o projeto de educação empreendedora. Também venceu a etapa estadual do prêmio Educador Transformador, com o projeto de ensino de eletrônica na escola para crianças de 5 a 7 anos. Então, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho desses projetos de extensão e como eles impactam o exercício da docência. Eu acho que a extensão é uma das principais atividades que a gente tem, né? Justamente para utilizar os nossos conhecimentos para ajudar outras pessoas, ajudar a comunidade. Era 2018, época de Natal, quando eu passei na frente da Casa da Criança, Dr. João Moura, e eu pensei assim, e se os meus alunos da disciplina de dispositivos eletrônicos desenvolvessem brinquedos eletrônicos educativos para serem doados para essas crianças? Porque são crianças em situação de vulnerabilidade social, né? E aí eu lancei essa ideia para os alunos e eles toparam na mesma hora, né? E quando a gente desenvolveu os projetos, assim, eu fiquei muito feliz porque foram projetos que, quando a gente levou para as crianças,
e eles viram as crianças usando os brinquedos que eles tinham desenvolvido. Assim, Era que tipo de brinquedo, Jalbert? Olha, eram brinquedos eletrônicos educativos, né? Ou seja, que as professoras podiam utilizar em sala de aula juntamente com as crianças para fazer alguma prática pedagógica ali. E aí é onde entra justamente isso aqui, né? Que é você fazer a diferença na vida da outra pessoa através do seu conhecimento, né? A gente utilizou uma metodologia dentro da disciplina em que os alunos eles tinham que desenvolver os brinquedos, mas ao mesmo tempo eles tinham que criar uma mentalidade empreendedora, que era, eles faziam um vídeo mostrando passo a passo, justamente para disponibilizar isso para outras pessoas e outras pessoas poderem replicar a metodologia. Além disso, eles criaram um modelo de negócio para os brinquedos, né? Fazer um pitch de vendas, fazer um modelo de negócio, como é que aquilo iria funcionar. E, no final das contas, eles entregarem o produto que eles desenvolveram, né? O protótipo, o produto que eles desenvolveram, para que eles vissem o outro usando o que eles tinham desenvolvido. Então, assim, foi bastante enriquecedor isso, né? E esse projeto perdurou por alguns semestres, depois virou um projeto de extensão, né, chamado Ensino de Eletrônica na Escola, que eu acredito também que essas tecnologias devem vir para a nossa base, porque vão fazer total diferença, né, justamente no mundo que a gente está vivendo hoje. E aí, isso fez com que a gente conseguisse, né, impactar cada vez mais pessoas, porque esse projeto, né, ele foi publicado em um dos principais blogs de inovação e educação do país, o Blog Por Vir também. Então, assim, a gente consegue expandir essa metodologia para outras pessoas poderem utilizar também. Essa expansão, nesse engajamento aí dos alunos, né, nessas etapas todas aí, seria uma forma também de ampliar a capacidade do professor de passar conhecimento? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acredito que a gente precisa desenvolver 5 principais tipos de inteligências como professor hoje em dia, já falando um pouco sobre esse passo a passo, né? Esse manual, vamos dizer assim, né? Do que a gente tem para hoje e para o futuro, né? Um futuro / presente, vamos dizer assim, né? Eu acredito que a primeira inteligência que a gente precisa desenvolver é a inteligência intrapessoal, a capacidade da gente lidar com a gente mesmo, né? A gente ter o nosso próprio autoconhecimento para a gente poder se liderar bem para poder liderar o outro. A inteligência interpessoal. Eu, como professor, preciso lidar com pessoas, preciso trabalhar com pessoas. Então, é ter essa inteligência interpessoal. Inteligência criativa. Hoje se fala muito sobre inovação, né? E criatividade é a base da inovação. Então, você precisa ter inteligência criativa. Inteligência tecnológica, que hoje a turma chama de inteligência artificial, né? Ou seja, você acompanhar essas mudanças à medida que elas ocorrem. E a última seria, talvez a principal de todas, a inteligência aprendedora, né? A sua capacidade de aprender coisas novas. Eu acredito que esse seria um mapa importante. Como você vê o futuro da educação assim? O que é que poderia ser feito para melhorar a educação no Brasil, do jeito que ela está hoje? Olha, sobre o futuro da educação, eu acho difícil de dizer assim, né? Eu tento focar muito no que a gente tem hoje. Eu acredito, como eu disse, né, no início, né? Eu acredito que um dos principais passos é fazer trabalhos para desenvolver esses 5 principais tipos de inteligências, né? E assim, se você for ver, né, uma pesquisa do Instituto Península falando lá, né, que muitos professores, por exemplo, depois da pandemia, né, tiveram vários desafios, vamos dizer assim, né? E aí, algumas dessas inteligências ficaram oscilando, principalmente a intrapessoal, né? E aí, veja só, né? Eu acredito que um dos principais fatores que vai fazer com que a gente consiga fazer a diferença hoje, que vai impactar o futuro, é o desenvolvimento desses 5 principais tipos de inteligência. E fazer trabalhos que envolvam justamente esse conjunto. Entendi. Você é bem presente, né, nas redes sociais, tem um canal no YouTube, a gente tem 18 mil inscritos, né? Um pouco mais de 18 mil inscritos. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais o que é que você apresenta, qual o conteúdo que você apresenta e se você acha que o professor do futuro ele tem que estar presente nas redes sociais. Tá. Veja só. Esse canal no YouTube, a gente tenta popularizar a ciência e tecnologia. Eu compartilho lá os conteúdos que, vamos dizer assim, que eu acredito que eu sei, né? Você ministra aqui que na universidade. Eu ministro aqui na universidade e foi através disso Tem presença dos alunos também, né?
Tem, no tem. canal? E assim, eu tenho alunos, na verdade, que eu nunca vi, né? Então, assim, tenho alunos do Brasil todo, né, e de outros países também, principalmente aqueles que falam português, né? E é muito bom, porque você saber assim que você está compartilhando um conhecimento, às vezes a sua mensagem, a minha didática está ajudando uma pessoa que está precisando em algum lugar, não só aqui localmente. Então, assim, para você ver, a tecnologia sendo utilizada para resolver um problema. Eu comecei para resolver um problema local. E aí, Qual era esse problema? O problema local era o seguinte. Eu trabalhei numa instituição aqui em Campina Grande, ministrando uma disciplina chamada Cálculo Numérico, né? E muitos alunos, eles tinham essa forma de aprender que era... eles gostavam muito de assistir vídeos, né? A gente tem diversas formas de aprender. Eu também gosto muito de aprender por vídeo, né? Vendo ali, fazendo, tudinho. Certo. E o livro, assim, eles comentavam, né? Eles comentavam que o livro que era utilizado, assim, não era tão... Eles não sentiam tanto... Atrativo ou da didática, a questão da didática. E eu pensei assim, para resolver esse problema, e se... A criatividade começa sempre assim, né? E se eu for lá e gravar esses vídeos para resolver esse problema aqui? E eu comecei a gravar, e quando fui postando os vídeos, né, eu vi que não era um problema apenas local. O pessoal começou a comentar, né? Fazer comentários nos vídeos dizendo, eita, nunca tinha achado conteúdo de cálculo numérico, né? Então, assim, se você for procurar lá, botar no YouTube Jalbert Fernandes, é bem provável que apareça algum vídeo de cálculo numérico, porque foi assim que eu comecei, né? E aí... fui colocando esses vídeos, fui ajudando pessoas do Brasil todo, recebendo... E quando eu falo do Brasil todo, é porque eu recebi feedbacks de pessoas de todo o Brasil. E as pessoas sugerem também para você gravar? As pessoas sugerem para gravar, né? Aí hoje eu coloco, já tem cursos completos, não só de cálculo numérico, mas de dispositivos eletrônicos, que é a disciplina que eu ministro, de eletrônica. Eu entrevistei profissionais de todo o Brasil, profissionais renomados de todo o Brasil. Tem um quadro lá que eu entrevisto. Então, assim, a busca é pela popularização da ciência e da tecnologia, de fato, para cada vez mais pessoas poderem ter esse conhecimento. Porque eu sei, assim, né? Eu também já fui aquela pessoa que queria a oportunidade, que queria ter acesso a esse conhecimento. E a educação, eu acredito que é uma das principais ferramentas capazes de combater as atuais transformações. É o principal antídoto capaz de mudar a vida de uma pessoa. E a educação mudou a minha vida, né? Então, assim, eu já fui aquele aluno que queria uma oportunidade, eu já fui aquele aluno que queria aquele conhecimento. Se você colocar cálculo numérico na internet, vai ter uma série de professores. Então, hoje, isso você percebe, né? A internet, a tecnologia permite que eu aprenda com os melhores professores do mundo. Né? Ou seja, se tem uma pessoa que quer aprender comigo ali, gosta da minha didática, pronto, está à sua disposição. Aí você perguntou se eu acredito que o professor do futuro precisaria ir para estar presente, né? Não necessariamente, né? Mas eu acredito o seguinte, eu acredito na nossa missão, né? A gente plantar sementes de ouro no mundo. E a principal semente de ouro que a gente pode plantar é instrução. Se a forma como eu vou ajudar o outro não está apenas nessa forma, utilizando um canal do YouTube, utilizando coisa, eu posso plantar de outra forma. Então, não seria obrigado a isso. Mas, por exemplo, né? Com esses avanços, se vocês forem perceber, talvez vocês tenham o que a gente chama de influencer, né? Você está lá no seu celular, está lá, e em algum momento você parou para escutar aquela pessoa que te influencia. Talvez aquela pessoa nunca tenha pensado em se tornar um professor, mas a internet permitiu que ele alcançasse várias pessoas ao mesmo tempo, para ele mandar a mensagem dele. E aquela pessoa ensina outras pessoas a se tornarem professores. É interessante isso, porque a internet expandiu muito essa questão, né? Transformando pessoas que talvez nunca tenham pensado em ser professor, transformou essas pessoas em professor, para ensinar o que sabe, ensinar aquela habilidade a alguém. Que conselhos você daria para jovens que estão pensando em ser professores? Eu acredito que ele não deve ser uma semente de ouro no fundo do mar. Ele precisa ser visível. Então, assim, jovens que estão pensando em ser professores, tem essa questão de desenvolver as cinco principais tipos de inteligências e pensar o seguinte, né?
que antes de ser professor, ele precisa ser um professor de gente, precisa entender de gente. Ele vai estar ajudando outras pessoas através do conhecimento dele. Então, assim, eu diria isso para essa pessoa. Ok, professor. Muito obrigada aqui pela sua participação no eu que nosso agradeço. programa. E pode aí citar seu canal, né? Seu perfil no Instagram. Canal, né? também onde adquirir o livro. Exato. Beleza. Pessoal. Pode adquirir o livro justamente comigo, tá certo? Pode mandar uma mensagem lá no direct. Qual é o perfil? @Prof. Jalberto Fernandes no Instagram. E o canal do YouTube é o @Jalberto Fernandes. Pode colocar o nome lá que vai aparecer uma pessoa parecida comigo lá. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Ok, a gente finaliza aqui mais um Conexão UFCG e até o próximo programa. Até mais.